Você quer aprender de uma vez por todas o que o investidor realmente procura em sua startup, o que faz com que ele tome a decisão e coloque dinheiro na sua startup? Seja bem-vindo, empreendedor. Professor Lauton Benatti falando, e eu estou aqui para conversar com você sobre justamente isso que tira o sono dos empreendedores, que é, no final das contas, o que o investidor quer, né? E como é que eu posso, de fato, convencer o investidor a colocar dinheiro na minha startup? Será que isso é possível? Será que a gente consegue, de fato, ter essa aproximação com o mercado? O que o investidor, no final das contas, quer escutar? O que eu preciso, como empreendedor, mostrar para o investidor para que ele tome a decisão de colocar dinheiro na minha empresa, certo? Então, todas as questões a gente vai conversar, inclusive nós vamos conversar sobre aquilo que você não pode fazer para, no momento, né, que vai manter contato com o investidor ou para conseguir um investimento na sua startup, certo? Então, fica atento aí, já aproveita, já coloca já o seu like aqui nesse vídeo, já acompanha, inscreva-se no canal, porque ele é especializado em investimentos para startups, e vamos aí diretamente ao assunto para que a gente possa já explorar ao máximo esse espaço, ok? Então, antes de mais nada, a gente precisa pensar o seguinte, né, que as startups elas precisam de investimento em um determinado momento, não logo de cara, nem sempre logo de cara. Isso aí é um esforço, né, que o empreendedor tem que fazer para mostrar os primeiros sinais. Então tem muita startup que logo de cara já quer o investimento, já sai correndo feito louco. Isso afasta os investidores, né, porque aí dá a impressão de ansiedade, dá a impressão de pouca maturidade. E aí a grande questão é, a gente precisa tem que ter mais assertividade na hora de buscar o investimento, né, tão sonhado para sua startup, certo? Então, primeiro, vamos entender o seguinte, o objetivo do investidor, certo? O objetivo do investidor e o objetivo do investimento. O objetivo do investidor, conseguir retorno sobre o seu dinheiro. Ponto final. O investidor ele quer retorno sobre o seu investimento. Ele não quer mais nada a respeito disso, né? Ele não vai querer melhorar o mundo. Esquece essas conversas aí. Alguns têm propósitos, legal, bacana, mas de uma forma geral, o investidor mediano ele quer o retorno sobre o investimento. Isso é óbvio. E o objetivo do investimento é multiplicar o capital. Então todo investimento ele serve para agregar, né, crescimento do capital. E aqui tem um ponto também interessante, que todo investimento envolve uma noção de risco. E muitas vezes o investidor que já é um investidor para startup, portanto ele já está acostumado com o risco, ainda assim ele tende, né, a buscar o mínimo possível daquele risco que ele tá ocupando. Então mesmo o investidor que está acostumado a fazer investimento em risco, ainda assim ele busca minimizar os impactos do risco. Então não é porque eu, como investidor de startups, estou acostumado a fazer investimento em startups que eu vou colocar dinheiro em qualquer projeto. Não funciona dessa forma. Você pode ter certeza absoluta. Não adianta ir lá só no chaveco lá e conseguir. Não vai conseguir esse dinheiro, certo? Então o direcionamento que a gente tem que ter aqui é que o investidor ele vai primeiro, entender qual que é esse segmento de atuação de investimento para startups, porque se for um investidor que não está acostumado com esse segmento, não está acostumado com o nível de risco do negócio, nem adianta conversar, porque ele não vai nem entender, se você vai perder tempo com isso. Tem que conversar com o investidor que conhece o mercado, que conhece esse segmento, que entende o nível de risco para que possa fazer o direcionamento. Dito isso, nós temos alguns tipos de investidores, de fato, não estou nem falando de atenção maior ou menor ao nível de risco, eu estou dizendo investidor para startup, então a gente vai tem conteúdo no canal, mas a gente vai ter lá a família e amigos, né, que são as pessoas que não são, elas confiam mais em você do que no projeto, não entendem, né? São as pessoas não especializadas. Ter o seu próprio dinheiro, bootstrapping, ter o seu próprio dinheiro, né? Que é o dinheiro que você coloca inicialmente. Você vai ter uma camada de investidores anjo, que fazem o investimento inicial nas startups. Depois você vai ter lá venture capital, fundos de investimento, grandes conglomerados, né? Então aí você vai ter um nível de investimento mais profissional à medida em que você avança com os valores, as rodadas e a maturidade do seu negócio. Então é lógico que
É importante que a sua startup ela esteja num direcionamento contínuo, ou seja, é importante que você converse com o tipo de investidor à medida que a maturidade sua aumenta ou se torna mais concentrada ou que a sua startup toma mais corpo, certo? Essa é a ideia. Agora, dito essa questão, também é importante, né, reforçar que não adianta sair caçando investidores enquanto você ainda não tem muita certeza sobre o seu negócio, não das dúvidas básicas, mas sim da dúvida do planejamento do negócio. Qual que é o seu modelo de negócio? Quais são os seus produtos e serviços? Qual vai ser o direcionamento? Qual vai ser a linha de raciocínio que você vai fazer, a estratégia que você vai fazer? Se você sai aí buscando investidores antes de ter todas essas respostas já cumpridas, eu não estou falando parcialmente cumpridas, elas têm que estar bem direcionadas. Depois a gente muda, mas nesse momento tem que estar bem direcionadas, porque senão o que vai acontecer é que você sequer tem uma ideia. E é por isso que o nível de maturidade da startup ela evolui com o tempo e o tipo de investidor que você vai atrair, ele também muda à medida em que você tenha uma valorização e um incremento aí do seu negócio. Nós temos aí as startups que a gente acompanha, que eu acompanho como investidor, as startups que estão no nosso hub, ou seja, a gente sempre fica de olho se essas startups elas estão maduras o suficiente para receber investimentos. E na prática o que a gente observa é que às vezes o investidor, o empreendedor, né, ele quer buscar investimento antes de estar preparado. Perdão, antes de ter já o caminho traçado e mais ainda, como um dos pilares da startup é a escalabilidade, na prática isto significa que hoje você está operando, por exemplo, com 50 clientes, 100 clientes, e daqui a 2 anos você está operando com 200 mil. É um salto muito grande. O que de fato, na maior parte das empresas ditas tradicionais, isso não acontece dessa forma. A curva de crescimento de uma empresa tradicional, ela é mais suave, não para todas, mas para a maior parte é mais suave. Na startup não funciona assim, a curva é mais acelerada, ela é mais acentuada. Você sai de fato, por conta dos princípios da escalabilidade que o próprio modelo de negócio da startup prevê. Justamente por isso que a curva cresce, não porque seja uma empresa especial, não porque nós somos deuses ou donos da verdade, não entra por esse caminho, é bobagem pensar assim, né? É porque o próprio modelo de negócio, ele estimula, ele permite esse crescimento. Então é normal que uma startup comece lá com 20, 30, 50, 100 clientes e no intervalo de 2 anos pule para 1 milhão de clientes. Porque o modelo de negócio escalável assim torna a empresa. Pense numa consultoria, né, ou num atendimento aí que você faz, que você precisa de horas de trabalho, né, que você atende, por exemplo, um cliente, 1 hora por dia você faz o atendimento ao cliente. Então, se a gente considerar um trabalho normal aí de 8 horas diárias, você vai atender 8 clientes por dia. Não tem mais o que crescer, certo? Então, você começa atendendo 1, 2, 3, 8. Para você começar a crescer, nesse modelo, ou você trabalha mais horas, então começa a trabalhar 9, 10, 11, 12 horas, considerando que você vai atender 1 hora por dia cada cliente, certo? Ou então você começa a contratar gente, contratar assistentes, enfim, tem essas questões todas. Agora, num princípio da escalabilidade de uma startup, é absolutamente normal você começar a atender 1, 2, 3 clientes, daqui a pouco, por conta da ferramenta, do método, da tecnologia, você atende 10 mil clientes num dia, você atende 100 mil clientes numa hora. Por quê? Porque as ferramentas tecnológicas permitem que isso aconteça. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que antes de pensar, né, num tiro muito grande, é importante que o empreendedor ele dedique o máximo de esforço possível para validar o modelo de negócio. O modelo de negócio. Às vezes isso inclusive leva a trabalhos manuais, tá? Atividades manuais ou previamente automatizadas ou semi-automatizadas. Por quê? Porque o modelo de negócio tem que estar muito bem estruturado, muito bem validado. Então você está manualmente ou de uma maneira semi-automática fazendo a sua atividade para que você possa apresentar para o investidor depois que, hoje você está assim, mas você quer chegar em tal lugar. Então a grande questão aqui é que uma das coisas logo de cara que afasta investidores é você chegar para o investidor antes de estar maduro o suficiente quanto ao seu modelo de negócio. Bom,
Vamos lá então, vamos conversar aqui sobre, né, aquela conversa padrão de uma startup. Startup ela diz o seguinte: não, eu estou buscando dinheiro, eu tenho uma ideia fantástica que vai revolucionar o mundo e ela vai permitir tal coisa e por conta disso eu preciso de tanto. Eu falo, pergunto para você, seja honesto. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, ó, eu tô com uma ideia fantástica, me dá tantos R$1.000. Quanto tempo você vai demorar para dispensar essa pessoa? Se você está dizendo isso para mim, certo? Porque provavelmente você vai dispensar ele imediatamente, né? Não conhece a pessoa, não tem nenhum relacionamento, ela chega e pede tantos mil, ó, tô com uma ideia fantástica. Eu falo, mais um. Certo? Agora, imagina o seguinte, ainda mais quem trabalha com investimento, que é assediado o tempo todo, então ele já está mais calejado ainda. Por isso que um dos cuidados que você, empreendedor, tem que ter é que você tem que entender que o investidor, ele recebe muitas propostas o tempo todo, diariamente. Eu tenho acesso, né? Eu recebo proposta o tempo todo. Eu recebo contato de startup o tempo todo, sempre dizendo a mesma conversinha. Eu tenho a ideia fantástica, vai transformar o mundo e eu quero tanto. Eu falo assim, mas qual que é seu modelo de negócio? O que você tem que... Quem é você no final das contas, né? E assim, qual que é seu mercado de atuação? O que realmente diferencia você das outras empresas? E muitas startups acabam colocando a diferenciação, sabe no quê? No produto ou no serviço. Não que não tenha, mas ela é a mais fácil de ser copiada, é a mais copiável que existe. Quando outras questões de fato são mais interessantes na visão do investidor, para que de fato seja um diferencial de mercado, ok? Eu vou relatar tudo para você, vou entregar o jogo aqui, certo? Você vai saber tudo aqui, acompanha até o final desse vídeo para você saber, tá? Bom, então tirando essa conversa padrão, o que afasta os investidores? Então nós já falamos, primeira coisa, buscar dinheiro antes de você estar com o modelo de negócio. Outra, sair já diretamente querendo pegar o dinheiro dos investidores, ou seja, acreditar que basta uma conversa inicial para que já saia já um cheque assinado. Um outro ponto também, sempre acreditar que a sua startup é a grande transformadora da sociedade. O que na prática, o que a gente observa é que são raros os casos em que existe uma tecnologia que tenha lá um estopim que realmente modifique a sociedade como tal. A maior parte dos negócios, eles são complementos, melhorias ou facilitações de processos. E ó, tá ótimo isso, certo? Excelente. O iFood, ele foi apenas uma funcionalidade, ela não transformou o mercado, não fez com que outras coisas acontecessem. Depois que aconteceu, como por exemplo a abertura de Dark Kitchens, que até então isso não existia. Quem não conhece aqui, Dark Kitchens são cozinhas que não têm porta aberta, ou seja, elas só funcionam pela internet. Só foi possível acontecer isso depois que o iFood se tornou quem ele é hoje. Mas até então, era apenas um aplicativo que ajudava a pedir comida pela internet. Só isso, só, tá? Então, a gente não precisa tentar transformar o mundo. Basta que a gente pense que essa solução atende princípios básicos de demanda da sociedade, a maior parte deles, assim, os mais simples possíveis, ok? E isso vai ajudar depois a direcionar novos negócios, novos modelos, está ótimo. Tá? Então você não menospreze o seu negócio, né? A gente sempre quer montar um smartphone, o fogo, a roda, o chat GPT, da inteligência artificial. Não, basta às vezes você fazer um bom negócio. A maioria absoluta dos negócios é assim. Isso está excelente, está cheio de investidor aí que ganha rios de dinheiro, muito feliz com portfólios de startups que fazem esse direcionamento, ok? Bom, então você já sabe o que afasta os investidores, né? Então, essa conversa fiada, chegar pedindo dinheiro antes de ter no modelo de negócio, ou mesmo que você já tenha um modelo de negócio, você não sabe aonde você quer chegar. E em alguns casos eu vou mais além, você não sabe aonde você pode chegar. Porque querer uma coisa, eu até entendo, sou humilde, tá? Quero menos. Tudo bem, mas às vezes você não sabe aonde você pode chegar. Por que não sabe onde pode chegar? Porque não utilizou o raciocínio de crescimento exponencial, de crescimento de escalabilidade que uma startup se propõe a fazer. E aí vem um problema muito sério, que é o descasamento do que você está vivenciando hoje
com o que pode acontecer, com o que pode vivenciar daqui a, por exemplo, 2 anos. O que vai acontecer daqui a 2 anos é absolutamente diferente do que está acontecendo hoje. Isso significa que recursos serão diferentes, necessidades diferentes e toda uma funcionalidade, uma estrutura absolutamente distinta. Aqui você precisa confiar no processo, tá? Isto significa que você tem que mostrar para o investidor aonde você vai chegar. Então agora eu quero concentrar com vocês quais são as coisas que realmente atraem o investidor. Preparado? Anota aí. Pega aí o caderninho e já anota aí. 3 coisas básicas, tá? 3 coisas básicas que sustentam 90% do processo decisório dos investidores. Primeiro, o mercado, obviamente. Então, se o mercado é promissor, você tem, por natureza, um espaço em que pode receber mais ou menos investimentos. Então, o mercado sendo promissor, ele por si só já ajuda bastante. São os mercados que estão em evidência aí, inteligência artificial, fintechs, né? Então são os mercados aí que estão em evidência e que têm grande potencial, ok? Segundo, o modelo de negócio da sua startup. Então olha que interessante, começou com o mercado, depois a gente vai ver a sua startup, mas não estou dizendo os seus produtos e serviços. Não são os produtos e serviços. É o modelo de negócio. Como é que a sua startup ela vai monetizar? Como é que a sua startup vai operacionalizar? Lógico, quais são os produtos e serviços ao final, beleza, tudo bem, mas qual que é o modelo de atuação do seu negócio? Como é que ele foi desenhado? Porque às vezes o grande diferencial está na forma como a sua startup atua frente ao mercado. E o terceiro item, que é o mais importante de todos, que o peso é o maior, principalmente dos investidores aí já calejados, aqueles que já conhecem, né, tudo mais. E anota que esse é o mais importante de todos. E a resposta está no espelho. Você empreendedor, tem o maior peso no processo de tomada de decisão de um investidor. Ele quer saber se você, empreendedor, reúne as condições e características necessárias para que o negócio cresça. Aqui é um ponto muito importante. Você pode ter negócios fantásticos em mercados extremamente promissores, conduzidos por pessoas incompetentes, que vão fazer com que morra o negócio, não importa quão bom seja ele. E você pode ter mercados, às vezes, desafiadores, bastante competitivos, né, com muitos players, e que determinados negócios crescem bastante, porque os empreendedores são resilientes, são criativos, eles aguentam o tranco, eles realmente batalham, eles estão focados no negócio. Essas 3 questões, mercado, modelo de negócio e empreendedor, posso dizer para vocês, aí cada investidor tem o seu jeito, mas aqui responde 90% do processo de tomada de decisão de um investidor, se ele aceita ou não investir no seu negócio. Lógico, existem algumas outras variáveis, como por exemplo, equilíbrio da carteira de investimentos, balanceamento, né, da carteira de investimentos. Por exemplo, eu estou carregado em muitas fintechs, agora eu quero fazer investimento em outros setores. É meio como não colocar todos os ovos, né, no mesmo cesto. Né? Então, eu quero agora, né, fazer investimento em área de saúde, ou na área de segurança, ou na área de educacional, né? Então fintechs, edutechs, healthtechs, né? Então às vezes o investidor naquele momento ele alcançou o patamar, já que, por exemplo, já tem 10 startups investidas, ele já investiu em 7 fintechs, já não convém ter mais uma fintech. Então é um balanceamento, um equilíbrio de carteira apenas para minimizar o risco, ok? A outra é o setor mesmo, né? Às vezes o investidor ele não gosta daquele setor, ele não conhece aquele setor, ele não confia naquele setor, não acredita, simplesmente assim. Então, por exemplo, meu sócio ele é um cara que é voltado para fintech, ele gosta de fintech, então a gente fica discutindo lá, né? Eu tenho algumas outras, eu gosto de fintech com certeza, mas tenho outras preferências, gosto do ramo de saúde, gosto do ramo de fármaco, gosto do ramo educacional, né? E ele gosta de fintech, e aí às vezes a gente fica aí no embate ali e fala assim, não, fintech
é um ponto interessante, ele tem a razão dele, tem o direcionamento. Eu gosto de balancear mais a carteira, então nesse sentido, por exemplo, se eu tivesse já com 5 empresas de saúde investidas, provavelmente eu estaria direcionando, por mais que eu gostasse, eu estaria direcionando para um balanceamento de carteira, ok? Mas tem a questão da escolha dos setores, tem a questão de você conhecer os setores e tem um momento de mercado, obviamente. Tem determinados momentos do mercado que existe, né, a mão pesa mais em determinados setores, às vezes por uma questão de moda, às vezes por questão até de embalo mesmo, né, no setor. Então agora é a bola da vez, por exemplo, as inteligências artificiais agora estão em evidência, então tem muita gente fazendo investimento em inteligências artificiais, e às vezes você tem aí principalmente grandes fundos que acabam direcionando isso aí conforme momentos de mercado, certo? Então tem essas outras variáveis, mas o peso, mercado, modelo de negócio e empreendedor tem realmente uma representatividade muito grande. Aí o percentual cada um vai ter, né? Eu considero que 90% da minha decisão se baseia nesses 3 aspectos. E desses 3 aspectos, mais da metade se dá para o empreendedor, ok? Então você tem digamos, o controle está na sua mão, né? Você como empreendedor, você como dono do negócio, eu diria que você representa a maior parte de fato do processo decisório. Ou seja, eu quero enxergar em você se de fato você e os seus sócios, né, reúnem as condições. Que condições são essas? Primeiro, resiliência, né? Tem que ter resiliência, tem que aguentar o tranco, tem que saber lidar com o não, até porque não você vai receber muito mais vezes. Eu chuto que você vai receber 999 nãos e um sim. Então o indivíduo tomou um não uma vez, 2 vezes, na terceira vez já desistiu. Muitos desistem na primeira, inclusive. Eu nem vou contar isso, né? Isso aí, desistir, não, eu insisti 10 vezes. Eu falo assim, insistiu pouco. Só falta agora 990 só, né? Porque são 1000 vezes, você vai ter que tentar 1000 vezes. Então, essa questão da resiliência. Depois, o conhecimento do mercado, obviamente, né? Então, você tem que ser um especialista do mercado que você atua. Não adianta não ser especialista, né, na startup, tem que ser direcionado, tem que saber o que você está falando, tem que conhecer o mercado. Ou você, ou um dos sócios, né, ou enfim, você é um conjunto de sócios, tem que ter bastante conhecimento disso, tem que, principalmente se for uma pessoa que esteja em evidência daquele mercado, não precisa ser famoso, mas se você realmente convive, né, por exemplo, você fez lá uma startup do ramo de saúde. Tá, se você for um atuante no mercado de saúde, ótimo, excelente, você está dentro do sistema lá, você está dentro daquele ecossistema, você participa, então você conhece o que está acontecendo, né? E o outro ponto é criatividade, né? É importante para gerar novas soluções, e aí vem uma distribuição das competências dos sócios, né? Por exemplo, você tem aí 2 sócios, 3 sócios, e aí cada um dos sócios reúne uma competência específica. É muito interessante que as pessoas não sejam iguais. Então você tem um sócio da área técnica, de repente tem um sócio da área comercial, um outro sócio da área financeira, outro sócio que reúne, por exemplo, é mais calmo, mais ponderado, outro sócio é mais atirado. É bem interessante esse equilíbrio de competências, porque isso gera muitos resultados positivos à medida que no contexto completo aí somam, né? As competências somam. Como sócios, né? Na verdade, até conteúdo para isso, né? Os opostos se atraem aqui, né? Os diversos se atraem, eles realmente se complementam nesse sentido. E tem um ponto importante também que eu considero muito, que é a capacidade do empreendedor em resolver, solucionar problemas. Então, se o empreendedor ele é um cara que gosta de resolver problemas, ele soluciona os problemas, porque sim, os problemas vão aparecer, né? Os BOs vão aparecer, então sim, você vai ter dificuldades, vai ter desafios, vai tomar não, e principalmente, coisas darão errado durante o processo, faz parte do planejamento, as coisas não vão acontecer como você previa. Como é que você vai lidar com isso? E a gente fica muito atento nessa questão, por isso que a questão que a gente traduz em dedicação integral, em foco de atenção, na prática não significa que você trabalhe 20 horas por dia na startup, mas sim, quanto que você está disposto, né, a se dedicar a essa startup, porque para solucionar um problema você tem que estar debruçado em cima desse negócio, dessa questão, para de fato se dedicar e solucionar essas questões, né, essas adversidades que vão passar da vida empreendedora. E a gente olha muito isso. O investidor ele quer enxergar isso. E é por isso que
No momento que você faz o primeiro contato com o investidor, a chance de você receber um cheque imediato é zero. E aí o que a gente tem que entender é que é como se fosse um namoro, demora um certo tempo para que o investidor ele perceba que o que você falou naquela conversa não é apenas uma conversa vazia, não é chaveco, não foi só falado só, né, muitos adjetivos e poucos verbos, né, no sentido de, muita coisa bonita na hora de fazer que é bom não faz. Então o investidor ele vai falar o seguinte, não, tá bom, vamos acompanhar, vou te acompanhar, tá? Vou te acompanhar. E o que ele quer ver quando ele fala que quer te acompanhar? Primeiro, ele quer ter certeza se o que você falou naquele momento de fato é verdade. Porque é óbvio que você falou tudo de bom. E eu espero que você fale tudo de bom, tá? Então fale, ó, meu negócio é isso, meu negócio é aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, meu sócio é isso, é aquilo, nosso modelo de negócio, o crescimento desse mercado é espetacular. Você tem que falar essa verdade, né? Você tem que falar coisas boas, né? Agora, na medida do possível, né, quanto mais honesto você for nesse sentido de falar, ó, e a gente tá nesse ponto, a gente precisa crescer aqui e tudo mais, né? Então é muito interessante. Agora, independente de você falar ou não, o investidor vai acompanhar o processo, tá? Você pode falar, você pode mentir, você pode inventar, você pode omitir, não interessa, ele vai te acompanhar por um determinado tempo. Quanto tempo é esse? No mínimo 4 meses, tá? Dificilmente antes que isso. Raras às vezes 3 meses, tá? Mas de uma forma geral acompanha com 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, acompanhando a sua startup, literalmente. Você conversa com ele, faz um feedback, mostra um relatório, ele depois faz mais um contato, você se encontra num evento, depois ele visita seu escritório, você visita o escritório dele e a coisa vai andando, certo? Porque ele quer saber se ao longo do tempo aquilo que foi conversado de fato coincide, é verdade o que acontece. Ele vai observar se a maturidade, né, se o desenvolvimento da startup está coincidindo com aquilo que você se propôs a fazer. Óbvio, você não vai crescer da noite para o dia, mas ele quer saber se você é uma pessoa resiliente, você tem uma dificuldade, você consegue resolver o problema, ele quer ver isso que está acontecendo. Tá? E ele vai observar a maneira como você se comporta, a maneira como a sua startup se comporta e a forma como o mercado está desenvolvendo. E aí ele fica de olho, certo? Ele vai acompanhar. Se ele tem interesse, ele te acompanha. Você pode ter certeza disso. Ele vai saber, ele vai entender, ele vai acompanhar essas questões. Ainda que ele não ligue para você, tá? Então você sabe, alguém está te observando, tá? Dito isso, como tem esse intervalo de tempo, é como se fosse um namoro. Então ele vai, né, gradativamente enxergando, né, fazendo todas essas questões e ao final, né, desse processo, ele vai tomar a decisão se de fato ele faz ou não faz investimento. E aqui vem um ponto importante. Eu não vou discutir aí percentuais de investimento, isso já tem conteúdo passado, né, você tem aí no canal, você pode acompanhar, mas aqui o que a gente tem que observar é que o investidor ele pode se posicionar nesse processo dizendo o seguinte, não, eu quero de fato, estou interessado mesmo, eu observei que tem potencial e ele vai lá fazer o investimento. Aí você tem que fazer o due diligence, né? E o que é o due diligence? É aquela questão que você vai realmente apresentar a documentação. Já conversamos a respeito disso, depois eu vou fazer mais conteúdo aprofundado, mas esse due diligence é como se fosse a juntada de documentos e depois todo o direcionamento do negócio. Aqui vem um ponto muito importante. Eu não vou me concentrar no aspecto técnico do due diligence, mas de um ponto importante que é o caminho que você vai traçar ao usar esse dinheiro do investidor. E aqui eu peço que você preste muita atenção. O investidor ele quer saber o que você vai fazer com o dinheiro dele. Preste atenção. O dinheiro não é seu. O dinheiro é do investidor. Portanto, o investidor ele quer saber o que você vai fazer com o dinheiro. Simples assim. E aqui vem um ponto muito importante. Vem o verdadeiro planejamento estratégico, né, o direcionamento estratégico, que eu considero isso como parte do due diligence, pelo menos nós tratamos dessa forma como parte do due diligence, em que a gente faz um planejamento considerando o momento atual do negócio e aonde você quer chegar, com essa curva de fato assim, de crescimento exponencial, fruto da escalabilidade da startup. E aqui a gente vai de fato fazer uma projeção de crescimento, considerando tudo aquilo que você precisa, com 2 parâmetros. O intervalo de tempo de pelo menos 24 meses, porque as rodadas de investimento dificilmente acontecem antes de 24 meses. Então, considerando o intervalo de rodada de tempo de intervalo de 24 meses
E segundo, o princípio da escalabilidade. Você hoje se enxerga atendendo 50 clientes. Eu sei, é difícil enxergar que você vai atender 500 mil clientes, mas você considera, vou chegar em tal lugar, daqui a 24 meses, o que eu preciso fazer? Então o investidor ele quer enxergar muito isso. Ele quer ver que você tem um planejamento e que o planejamento é sério e que é possível. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível, o raciocínio é possível. As condições que você apontou não precisam ser favoráveis, mas elas são viáveis. Aqui não é você chutar números. Ah, acho que eu vou chegar em tal lugar. Não. Você vai falar assim, você vai chegar em tal lugar, tá bom. Primeiro, coincide com aquele primeiro momento de mercado que você apontou lá, que é aquele famoso lá, tamanho de mercado, TAM, SAM e SOM. Isso tem conteúdo no canal para você, tá? Então acompanha isso aí. É o tamanho do mercado. Se você acredita que o tamanho de mercado potencial lá que você consegue atender, que é o SOM, né? Tem o TAM, SAM e SOM. O SOM é quanto você vai atender, então aquele é a sua meta, aquele é o seu indicador. Você está dizendo que você vai conseguir atender o potencial, o mercado tem 1 bilhão, né, que é o TAM, o SAM é quanto que está de espaço, é, por exemplo, estado de São Paulo, 100 milhões, e você vai atender 1% disso, vai atender 2% disso, vai atender 2 milhões. Tá bom. Hoje você está vendendo 10 mil, você quer pular 10 mil para 2 milhões. Ok, você já definiu, tem um raciocínio de mercado, você já explicou lá no TAM, SAM e SOM, ótimo, excelente. Agora você vai fazer o seguinte, como é que você vai pular de 10 mil reais de faturamento para 2 milhões de reais de faturamento? E aqui vem, com muita cautela, e é importante inclusive que você receba apoio de mentores para fazer isso, gente que sabe o que precisa ser feito, que consegue fazer a previsão para alcançar esse potencial. E aqui você vai mostrar para o investidor, ó, estou aqui, cheguei nesse ponto aqui, cheguei aqui com os recursos que eu tenho. Daqui a 2 anos eu vou chegar nesse ponto. Para isso tem toda uma história, tem toda uma curva de crescimento. Então para isso eu preciso de tais recursos, neste volume, nessas condições, nessa complexidade. Nessa primeira etapa é isso, nessa segunda etapa é isso, nessa última etapa é isso. Eu preciso de tantos recursos materiais. Aqui, aqui, aqui. Preciso de tantos recursos de pessoas, de conhecimento. Nessa parte, nessa parte, nessa parte. Ah, eu preciso de tantos recursos em comunicação. Aqui, aqui, aqui. Ou seja, você vai traçando o crescimento, calcula, planilha, sabe, número, calculadora, calcula tudo isso e vai fazendo essa previsão com muita cautela e muito cuidado para não esbarrar na questão de ser apenas uma questão fantasiosa, né? Ser realmente viável, que reúna condições de mercado, que você tenha condições para fazer isso, né? E principalmente que haja uma coerência dessa saída aqui até chegar naquele ponto maior. Quando o empreendedor ele faz esse planejamento correto, direcionado, e ainda que nenhum plano sobreviva ao campo de batalha, porque vai ter um monte de coisas que não darão certo no caminho, mas você vai conseguir depois apontar, se não der certo aqui, então a gente vai fazer tal coisa. Se não der certo aqui, a gente vai fazer isso. O indicador que a gente vai utilizar para tomar mensuração, para tomar as decisões é esse, a gente vai acompanhar nesses pontos, vai acompanhar dessa forma, se eventualmente der certo a gente faz tal coisa. Olha que interessante, você vai passando para o investidor que você teve um cuidado em traçar o caminho de crescimento, apontando variáveis, identificando, né, aspectos de análise, ou seja, apontando os indicadores, colocando os referenciais, indicando os recursos necessários, trilhando o caminho todo. O investidor ele vai se sentir muito mais seguro em colocar o dinheiro num negócio que tem este cuidado do que no outro negócio que mal sabe o que vai fazer. E aqui, a grande questão é, a gente precisa confiar no processo de fato, mas fazer essa trilha toda. Pode atrasar? Lógico que pode atrasar. Você previa que ia receber o dinheiro em 6 meses, vai demorar 9 meses. O que vai acontecer? Você estica
esse planejamento um pouquinho mais para frente. Lógico, há mudanças de mercado que podem impedir isso, né? Por exemplo, você pode perder a bola da vez, pode entrar novos concorrentes, pode entrar novos players, pode mudar a tecnologia, então a gente tem que prever todas essas questões. Mas principalmente mostrar para o investidor que existe uma trilha a ser cumprida, que existe um planejamento a ser seguido. E aí você precisa apresentar para o investidor justamente esse processo. Bom, o que é que nós fazemos no nosso Hub? Só para vocês terem ideia. A gente desenha essa trilha com as startups, só para que vocês saibam. Porque é justamente essa uma preocupação que a gente tem, para depois apresentar as startups para os investidores, fazer todo esse caminho. É uma preocupação que a gente tem. E é justamente isso que precisa ser feito. No momento oportuno, no momento em que a startup já tiver com o modelo de negócio validado, já está fazendo as vendas, já conseguiu fazer o direcionamento, o próximo passo é fazer esse desenho dessa trilha com princípios de escalabilidade. Para isso vai precisar ter um investimento tecnológico, então precisa separar realmente quanto que a tecnologia suporta, aguenta. Porque ó, você tem lá um aplicativo que atenda lá 200 clientes por dia, é uma coisa. Agora você tem um aplicativo que atende 30 mil pessoas por hora, é uma outra situação, totalmente diferente, né? Você precisa ter estrutura de apoio, suporte técnico, atendimento a clientes, jurídico, vai ter processo, vai ter problemas, vai ter devoluções, ou seja, tem um monte de coisa que tem que estar previsto nessa questão, certo? O crescimento, ele prevê esse tipo de coisa. Abertura de novos mercados, escritórios de representação, ou seja, todo um contexto aí, investimento de marca, investimentos em suporte técnico, ou seja, tem um monte de coisas que precisam ser definidas. A gente só pensa no crescimento, mas muitas vezes a gente se esquece da estrutura que suporta esse crescimento. E tudo isso tem que estar mapeado. Um grande erro das startups é justamente falar o seguinte: eu quero isso, não sei o que, e hoje eu preciso de 200 mil reais. Ou 500 mil, ou 1 milhão, não importa o valor, tá? Aí o investidor fala: tá, você precisa para hoje isso. Então, para hoje não me interessa. Porque eu não estou fazendo investimento para hoje. Eu estou fazendo investimento para amanhã. O meu investimento, mesmo que saia o dinheiro hoje, eu quero saber, tá, e depois? Vai chegar em quanto? Eu não quero te dar o dinheiro agora para resolver isso hoje. O nome disso é empréstimo, você pega no banco. Né? Então você tem problema de fluxo de caixa, você tem que pagar seu fluxo de caixa, você tem que pagar suas contas. Não, isso não me interessa. Eu quero saber, eu vou colocar dinheiro para um crescimento e sua startup vai chegar em tal lugar. Então tem um monte de startup que fala assim: não, eu estou negociando investimento para dar tanto aqui porque eu preciso para hoje. Eu falo: tá errado o raciocínio, tá errado. Você não precisa, hoje você não precisa nada, certo? Você precisa de dinheiro para daqui a 24 meses. Quanto você vai precisar dentro desse planejamento? Quando coloca no papel e faz esse planejamento de 24 meses, você vai ver que muda por completo. Você tem alguma dúvida? Manda mensagem pra gente. Responde aqui. Você que tá aí no YouTube, você tá aí no Instagram, certo? Manda mensagem pra gente, certo? Eu te respondo, né? Depois me dá aí o seu direct aí, eu te respondo. Ok? Te coloco todas as informações. Eu fico à vontade. Você pode colocar aqui a qualquer momento. Você que está assistindo, não importa quando você esteja assistindo, responde aí que depois eu te dou esse direcionamento, tá certo? E aí a grande questão é que você precisa tomar esse cuidado. Porque se não tomar esse cuidado, sabe o que vai acontecer? Vai ter um momento em que o dinheiro vai se esgotar. E provavelmente, se você não tiver esse cuidado do direcionamento de longo prazo, inevitavelmente você vai precisar de mais dinheiro daqui a pouco. E aí é isso que começa a afastar os investidores. Porque os investidores, eles já estão escolados com isso e eles sabem que quando não fez o direcionamento correto, mais cedo ou mais tarde vai vir aqui passar o pires de novo, pedir o cheque de novo. E o investidor não quer esse tipo de coisa. Ele não quer ter dor de cabeça. Ele não quer que a pessoa fique enchendo o saco dele. Ele quer o seguinte: eu ponho o dinheiro e você cresce. Que bom que você tem um investidor que tem aquela ideia lá, o conceito lá do Smart Money, que é um investidor que ajuda com networking, com apoio. Isso é ótimo, muitos investidores fazem isso, mas eles não fazem porque eles são bonzinhos, eles fazem inclusive porque isso ajuda a crescer o negócio, né? Então, nós temos bastante preocupação com network, a gente tem bastante preocupação com contato, né? A gente dá apoio para as startups, verifica edital de fomento para elas, coloca em contato, aproxima fornecedores, aproxima clientes, a gente faz tudo nesse sentido. Mas a grande questão é que você precisa tomar esse cuidado justamente para que você tenha uma curva de crescimento sustentável ao longo do tempo. Pegou então essas ideias, certo? Então o que você vai fazer agora?
Senta, conversa entre vocês os sócios, certo? Ou se você ainda está, né, novo, está desenvolvendo um negócio, pensa o que você quer fazer com o modelo de negócio, certo? Então, vamos dividir aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Você não tem o negócio ainda definido, certo? Você não tem o negócio, está começando do zero, tá? Então, a primeira coisa, pensa no modelo de negócio, se concentra no modelo de negócio e esquece investimento, certo? Esquece. Pensa no modelo de negócio e vai validar o modelo de negócio. O que é validar o modelo de negócio? Você vai vender. Simples assim. Ok? Então, vamos lá. Aí você já está vendendo tudo mais, começa a ter necessidade de crescimento. Faz o desenho de crescimento, previsão de crescimento, com escalabilidade para 24 meses. Fazendo isso, por natureza, você vai estar mais próximo de acertar do que errar. E eu gosto de falar isso. O importante é que a gente erre menos. Né? Acertar nós vamos acertar de vez em quando, errar nós vamos errar com certeza. A ideia é, tenta acertar mais do que erra menos. E aí essa questão vai fazer, literalmente vai fazer com que você erre menos. Porque ainda que você erre, você está errando no caminho certo, né? Então, estou fazendo previsão para 24 meses, depois o máximo que vai fazer, tá prevendo vender 200 mil, coloquei 150, falei, não, preciso ajustar. Mas você já previu o crescimento, é isso que importa. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo a montar a startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe nossas redes sociais, mande mensagem, responda aqui aos comentários, né? Mande a mensagem que eu respondo os comentários. Inclusive, seus comentários podem se tornar temáticas para os vídeos futuros. É um grande prazer estar aqui com você. Desejo sempre muito sucesso. Até o próximo conteúdo. Valeu!